pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da função quadrática, beleza? Segunda aula da gente em função quadrática. Então, definindo aqui. A gente vai hoje ver raiz ou zero da função. Meu amigo, raiz ou zero não muda não de uma função para outra, é sempre a mesma coisa. O que é a raiz ou zero da função, que eu já comentei em função do primeiro grau? É o valor de x que zera a função. Se você pega um x, substitui na função e dá zero, quer dizer, aquele x que está se ligando com zero é chamado de raiz da função. Então, a raiz de f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c é o valor de x onde f de x é zero. Quer dizer, onde você substitui e dá zero. Ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E isso é chamado equação do segundo grau. Isso aqui é uma equação do segundo grau. E para se resolver a equação do segundo grau, normalmente usa-se a fórmula de Bhaskara. Veja só. Está aqui a equação do segundo grau. E o que é a fórmula de Bhaskara? Veja bem, eu não vou aqui me deter em demonstrar, que não é também nada de outro mundo, mas eu ia perder tempo com fatoração, com... O objetivo da gente aqui é saber resolver a equação do segundo grau. Que eu espero até que muita gente já sabe, mas vamos dar uma revisada. A fórmula de Bhaskara é uma fórmula que serve para você encontrar, não há, normalmente, as raízes de uma função de segundo grau, uma função quadrática. Porque normalmente, você vai ver que muita gente tem duas raízes, certo? Reais. Às vezes não. Vamos ver que o objetivo da gente é analisar isso aqui agora. E como é que é essa fórmula? Vamos dar uma relembrada. A fórmula é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E esse delta, onde esse delta é b ao quadrado menos 4ac. Veja, é simplesmente uma receita, uma substituição de elementos na fórmula. Agora, o que é que vale a pena ressaltar? Na fórmula, você encontrar a raiz x, ela tem um mais ou menos. Isso já dá uma ideia que gera duas respostas, um mais e um menos. Agora, tem uma coisa que chama atenção. Esse delta, ele fica dentro da raiz quadrada. E isso vai gerar uma coisa muito importante. Preste atenção. Se delta for positivo, você consegue, positivo no caso maior que zero, você consegue calcular essa raiz de delta, vai existir uma raiz de delta positiva, e você vai ter duas soluções reais, porque vai ter o mais raiz de delta e o menos raiz de delta. Então, o que acontece quando o delta é positivo? Vou abreviar. Ele tem duas raízes reais e distintas. Isso é importante. O que significa distintas? Diferentes. Tanto faz. Você tem livro que normalmente usa distintas, mas você pode dizer diferentes. Então, quer dizer, quando o delta for positivo, você vai conseguir calcular essa raiz quadrada de delta, vai ser um resultado positivo, e você vai calcular mais essa raiz e menos essa raiz, vão dar dois valores reais, duas raízes reais e distintas. Agora, se delta for zero, a raiz quadrada de zero é zero. Então você vai ter mais zero e menos zero, o que torna as duas raízes iguais. E isso é uma coisa, rapaz, olha, vou dizer agora uma coisa que é muito besta, mas que pode quebrar muita gente. Tem gente que tem mania de dizer que quando o delta é zero só tem uma raiz. A equação do segundo grau e a função do segundo grau só tem uma raiz. E é errado. Você tem que dizer que ela tem duas raízes reais iguais. Eu costumo dizer o seguinte: ter duas iguais não é a mesma coisa de uma, não. Vou dar um exemplo bem besta. Se uma mãe tem dois filhos gêmeos idênticos, os filhos são iguaizinhos. Ela tem um filho só. Ela tem dois filhos, só que eles são iguais, são idênticos. Um exemplo besta, mas que serve para entrar nesse caso aqui. Quando a gente tem que dizer que quando o delta é zero, apesar de você encontrar um resultado, mas na verdade você tem que dizer que aquilo não é um resultado. Aquilo na verdade são dois resultados iguais. Então, uma equação do segundo grau tem duas raízes reais distintas, diferentes, se o delta for positivo, duas raízes reais iguais quando o delta é zero, e se o delta for negativo? Se o delta for negativo, aí vem o problema. Raiz quadrada de delta, se delta for negativo, não vai ser real. Então, se delta for negativo, a equação e a função também não possui raiz real.
Deu para entender, pessoal? Veja só. O delta é muito importante. Ele vai dizer se a equação tem raízes reais iguais, raízes reais diferentes, ou se ela não tem raiz real. Então, o delta é chamado de discriminante. Se você olhar aqui, está aqui, ó. Delta é o discriminante da equação do segundo grau, pois ele discrimina que tipo de raiz. Ele determina a quantidade de raízes reais ele tem. Se tem duas, e não é só a quantidade e o tipo. Se são duas raízes reais iguais, diferentes, ou se não tem raiz real. Deu para entender, galera? Então o delta é muito importante. Depois que você achou o delta, aí você vai calcular as raízes. Então, para a gente dar uma praticadazinha, determine as raízes da função y igual a x ao quadrado mais 7x mais 10. Vamos lá. Quem é A? 1. Quem é B? 7. E quem é C? 10. Então, vamos calcular as raízes. Primeiro eu vou calcular delta. B ao quadrado menos 4ac. O B é 7. 7 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 10. Então vai ficar 49, 7 ao quadrado de 49, e menos 4 vezes 1 vezes 10 dá menos 40. Conclusão, delta é 9. E detalhe, delta 9 positivo. Então, com certeza eu sei que essa função do segundo grau tem duas raízes reais e diferentes. Agora tem um detalhe, pessoal, 9 tem uma raiz exata, 3. Mas se esse delta desse 10, 11, quer dizer que a raiz não seria exata, mas teria duas raízes reais diferentes, mas não seria exata. Então não quer dizer que o delta tem que ser um quadrado perfeito, tem que ser um número que tem uma raiz exata, não. Se ele for positivo, tem raiz. Pode ser exato ou não. 9 tem uma raiz exata, é 3. Então, tem que só ter atenção nisso. Vamos lá. Aí a fórmula de baixo diz que x é menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2a. Então, menos b. Se b é 7, menos b é menos 7. Mais ou menos a raiz de delta, que é 9, raiz de 9 no caso, né, que é delta, sobre 2 vezes a, que é 1. Pô, fazendo a continha aqui, vai ficar menos 7, mais ou menos, raiz de 9, 3, sobre 2 vezes 1, 2. Pessoal, você vai ter aqui duas soluções. x1, tem gente que chama x', está no mesmo. x1, uma solução, que seria menos 7. Aí você escolhe, pode ser mais, a ordem não importa não. Menos 7 mais 3 sobre 2. Menos 7 mais 3 dá menos 4 sobre 2, menos 2. Quem seria a outra solução, x2? Seria menos 7 menos 3 sobre 2, que dá menos 10 sobre 2, que daria menos 5. Então, determine as raízes. Resposta, as raízes são menos 2 e menos 5. Essas são as raízes. E detalhe, pessoal, o raciocínio de função afim continua aqui. As raízes são exatamente os valores onde o gráfico vai cortar o eixo das abscissas, o eixo x. Então, o gráfico que a gente fez da parábola na aula passada. Sempre a parábola, se ela cortar o eixo x, está cortando ali nas raízes. Então, por exemplo, se você for fazer o gráfico dessa função, você vai ver que essa parábola, por sinal, ela é côncava para cima, porque o A é 1 é positivo, côncava para cima, e ela vai cortar o eixo x exatamente no menos 5 e no menos 2. Então você já tem dois pontinhos ali para fazer esse gráfico. Ela é côncava para cima, porque o A é positivo, e as raízes são menos 2 e menos 5. Então já tem uma base muito boa para fazer esse gráfico. Sempre, função afim, tem uma raiz real. Corta no eixo x, no caso, função afim do primeiro grau, né? Uma reta crescente ou decrescente e corta o eixo x uma vez. Uma parábola, aí tem que ter cuidado. Ela pode ter duas raízes reais diferentes, então vai cortar em dois lugares diferentes. Ela pode ter duas raízes reais iguais, e como é que seria no gráfico? A parábola é tocar no eixo x. Então ela é tocar, aí você vê só uma raiz aqui no gráfico. Mas na verdade, você tem que entender que ali são duas iguais. Ou ela podia não ter raiz real se o delta fosse negativo. Aí a parábola estaria ou toda em cima ou toda embaixo, sem cortar o eixo x. Isso pode acontecer com parábola. Então ela pode ter duas raízes diferentes, reais diferentes,
duas raízes reais iguais ou não ter raiz real. Mas a raiz é sempre onde corta x. Tranquilo? O eixo das abscissas ali. Vamos lá. Segundo exemplo. Diz o seguinte. Determine o valor de k. Opa, deixa eu botar aqui rapidinho. Determine o valor de k para que 3 seja a raiz da função. Meu amigo, veja só. Se eu estou dizendo que 3 é raiz dessa função, eu estou dizendo a você que se você substituir x por 3, eu estou dizendo a você que 3 é raiz. Então, veja só. Se eu digo a você, 3 é raiz da função, então eu estou dizendo a você que se você substituir o x por 3, eu sei que o resultado vai dar 0. Porque isso é a raiz. A raiz é o valor de x que zera a função. Isso é a definição de raiz. Então, no momento que eu digo a você que 3 é raiz, o que é que eu estou dizendo a você? Que se você substituir o x por 3, vai ter que dar 0. Então, é isso que eu vou fazer. 3 é raiz. Significa o quê? Significa que, se eu substituir o x por 3 aqui, 3 ao quadrado, menos 3, menos 1, mais k, eu sei que o resultado vai ter que dar 0, porque isso é raiz. No caso que 3 é raiz, quer dizer que substituindo o x por 3, vai ter que zerar. Então, fazendo a conta aqui, vai ficar 9, menos 3, menos 1, mais k, tem que dar 0. 9 menos 3, 6. 6 menos 1, 5. 5 mais k, dá 0. Conclusão, quanto é que tem que ser k? Menos 5. Então, determine o valor de k para que 3 seja a raiz da função, quer dizer que o k tem que ser menos 5. Então, toda vez que eu disser que um número é raiz, você já sabe que substituindo aquele número na função vai dar 0, porque a raiz é um número que zera a função. Beleza, pessoal? E no gráfico seria onde ele corta o eixo das abscissas. Então, eu já sei que essa parábola vai cortar o eixo das abscissas no menos 3. Tudo bem? Vou fazer mais um exercício aqui. Exemplo 3. Determine os valores de c reais para que a função y igual a 3x ao quadrado mais 6x mais c não possua raiz real. Veja só, se essa função não possui raiz real, qual é a condição que a gente comentou hoje para uma função não possuir raiz real? O delta tem que ser menor que 0. Se ele falasse, possui raízes reais distintas, diferentes, o delta seria positivo, maior que 0. Se ele dissesse, possui raízes reais iguais, o delta seria igual a 0. Então você tem que saber as condições para as raízes serem iguais, diferentes, não ter real. Nesse caso, não possuir raiz real, delta menor que 0. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. Aí eu vou substituir o b por 6. 6 ao quadrado menos 4 vezes. Quem é o a? A é 3. Então, deixa eu botar aqui vezes. O a é 3 vezes. E o c é c mesmo. Nesse caso, o c é c. Eu quero descobrir esse c. Aí aqui vai ficar 36 menos 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 3, 12 vezes c. 12c tem que ser menor que 0. Jogando 36 para lá, eu tenho que menos 12c é menor que menos 36. Lembrando que quando eu multiplico essa inequação por menos 1, inverte todos os sinais. 12c maior que 36, conclui-se em que aqui? Que c é maior que 36 sobre 12, 3. Então, quando o cara pergunta, determine os valores de c reais para que a função y igual a 3x ao quadrado mais 6x mais c não possua raiz real, a resposta seria c tem que ser maior que 3. Por isso que ele perguntou os valores de c reais, porque são vários, maiores que 3, tem infinitos valores. Não só 4, 5, 6, tem 3,1, 3,2. Então, c maior que 3 responde a questão. Beleza, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui.
Próxima aula, a gente continua a função quadrática e encerra, certo? São 3 aulinhas de função quadrática, próxima aula eu faço uns problemas bem interessantes. Um abraço. Até mais.